Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos, eu sou o Dan, mais uma derrota. Falar que é surpresa a gente ia forçar um pouco a barra, né? Mas antes da gente destrinçar o jogo aí, se inscreve aqui, deixa o like, vamos acompanhar esse pós-jogo aí com você inscrito, para pelo menos fortalecer o muito Santos, já que o Santos faz questão de não nos fortalecer, né? Vamos lá, pro jogo, né? O primeiro tempo teve logo no comecinho, né? Acho que aproximadamente 10, 9 minutos, teve a primeira chance do Ângelo, né? Jogada pela direita, ele chega a driblar um ou dois adversários, né? Bate, a bola passa à esquerda do Clayton, né? Uma chance relativamente de perigo, né? Que até animou, né? Porque o Santos tem essa jogada que a gente cansa de falar, né? De pressionar nos 15 minutos. E aí essa jogada até nos animou de certa forma, né? Pra gente vislumbrar, né, um Santos mais ofensivo hoje, mais produtivo. E aí sai a segunda chance do Santos, né? Numa jogada ali, numa troca de passes, eu imagino que até sem querer, mas já vou entrar nisso, do ataque, né? Que o Soteldo lançou pro Lucas Lima na esquerda, né, na esquerda do ataque do Santos, né? Direita do Bragantino. E aí o Lucas Lima, em vez de bater, ele toca pro meio, né? Eu não tenho certeza se o Lucas Lima faria o gol. Porém, aquela bola é para bater pro gol, né? Por mais que você tenha ganhado um escanteio aí, tava difícil daquela bola chegar no David, ou chegar no Ângelo, ou no próprio Soteldo para chegar batendo pro gol, né? Aquela bola específica era para bater pro gol. E assim, depois disso, o Santos morreu, o Santos parou de jogar, né? É impressionante, assim. O Santos não fez mais nada, né? E começou a assistir o Bragantino jogar, né? Não conseguia produzir mais nada, não conseguia tocar a bola com efetividade, né? Apresentou para nós aquela já tradicional inoperância no ataque, né? O time não consegue criar absolutamente nada. Ridícula a criação do Santos. Parece que pega 4 jogadores aleatórios e joga no campo, porque não tem uma jogada ofensiva. E aí, pior do que isso, né? O Santos, que até tava combativo ali, né? Depois que o Lucas Lima errou essa chance, o Santos ainda tava dando uns botes ainda no Bragantino, né? Tava dando alguns botes certeiros. Aí depois nem isso, né? O Santos conseguiu fazer mais. Começou a assistir o Bragantino jogar, né? E aí até que saiu o gol do Bragantino, claro, né? Porque o time para de jogar. E aí o Bragantino foi lá, se aproveitou disso e fez o gol com o Vitinho. Aí o Santos, depois que toma o gol, o Santos piora, né? O Santos ainda continua assistindo ainda mais. Teve um momento que o Bragantino tava tocando bola com a linha de zaga no campo de ataque do Santos, né? De tanto que o Santos estava acuado, né? Recuado no seu campo de defesa, não estava dando bote, então a linha de defesa do Bragantino tocava, né? A bola de um lado para o outro, como se o Santos estivesse ganhando e o Bragantino estivesse precisando buscar o resultado quando era o oposto, né? E aí acaba o primeiro tempo. Voltando para o segundo, o Odair ele volta com o João Lucas na lateral. Eu vou falar um pouquinho mais depois das substituições. E volta com o Camacho no lugar do Fernandes, né? Assim, não mudou absolutamente nada, né? O Santos continuou totalmente inoperante no ataque, o Santos não fez nada no segundo tempo. E assim, logo em um minuto, no minuto 7, né? Eu acho que entre o 6 ou o 7, ou do 7 pro 8, enfim, não importa. Mas em um minuto, o Bragantino teve 3 chances de fazer o segundo gol, né? E o João Paulo salvando todas, né? Assim, e sendo que já tinha salvado uma no primeiro tempo, né? Então, assim, é impressionante como o time não consegue reagir, né? O time não consegue sair, o time não saía, né? O Bragantino abafou o Santos, assim, de uma maneira impressionante, né? O Santos não conseguia sair, não tinha saído com os volantes, não tinha saído com os meias. O Soteldo e o Ângelo também não conseguiam sair, né? Porque na frente ninguém fez uma partida minimamente digna. Mas a gente não sabe também, né, se essas partidas não dignas é porque o ataque do meio pra frente ali é um catado porque não treina, porque eu acho que os jogadores não são ruins, né? O Ângelo não é ruim, o Soteldo não é ruim, o Lucas Lima não é ruim, o David também não. Mas assim, eles atuam de um jeito que parece que cada um treina em um time na semana e eles se encontram, né, de final de semana pra jogar, assim, é uma coisa assustadora, assim. O ataque não consegue criar uma jogada, o Santos não consegue fazer um contra-ataque e não consegue criar a partir do momento que tem a bola, né? Então, assim, vai ficar difícil de fazer gol desse jeito, né? E tomando o massacre do Bragantino.
Aí o Odair começa a mexer também, não que também tenha mudado muita coisa, as substituições assim não tinham efeito nenhum, né? Ninguém tava jogando nada. Deixa eu até ver o que eu anotei aqui. Então. E aí, vamos já partir para as substituições, né? Eu fico, assim, eu fico impressionado com o Odair, né? O cara treina a semana inteira. Ele vê que determinado jogador não joga bem naquela posição. Que no caso específico eu tô falando do Lucas Pires. Aí ele vai no intervalo e tira o Lucas Pires e coloca o João Lucas. Eu também acho que o Lucas Pires não deveria nem ser titular, né? A partir do momento que você tem o Inocêncio, você tem o João Lucas saudável, né? O Lucas Pires, pra mim, sentaria no banco, assim, sem nenhuma dúvida, porque o Lucas Pires deixa muita brecha. Mas por que você precisa de 45 minutos de jogo pra perceber isso que você não percebeu na semana toda de treino? Na semana, em todos os outros jogos, cara? Por que você troca o lateral no jogo? É uma substituição que você queima assim à toa, porque não precisava nem ter escalado. Deixa no banco, né? E ele tem essa mania desde o começo do Paulistão. Aí no começo do Paulistão era porque tava revisando entre João Lucas e Natan para decidir o titular. Aí depois agora começa a colocar o Inocêncio, que ok, ele é o melhor lateral hoje do Santos, talvez. Mesmo com a dificuldade com a bola que ele tem, que também é impressionante. Assim, o trato com a bola ali é difícil. E aí você tem que trocar o Lucas Pires pelo João Lucas nos jogos, assim, cara, deixa o Inocêncio logo então. Tipo, para de trocar no meio do jogo. Você queima uma substituição à toa. Não que também, né? Aí eu vou ter que dar um pouco de mérito pro Odair, né? Passar um pano para ele, porque assim, né? Não que tenha muitas opções no banco, né? E aí a gente vê isso pelo resto dos jogadores que entraram, né? Entrou o Camacho, entrou o Patati, o Daniel Ruiz, beleza, a gente já tá vendo mais em campo, até deu uma melhorada aí nos últimos jogos. Aí tem Ivonei, que não entrou, né? Mas normalmente entra. Aí entrou o Mezenga. Então, assim, fica difícil de verdade também, né? Não dá nem pra culpar tanto o Odair nesse sentido. Mas, assim, cara, para de pelo menos escalar certo alguns jogadores, né? Tipo, se você tem a opção de não fazer essa substituição, por que você deixa o cara desde o começo, né? Dá a sensação de que você deixa o cara ruim ali em campo para deixar um que é menos ruim no banco, para chegar no intervalo você mexer e dar a sensação de que você tá mexendo no time. Porra, isso aí não adianta nada, cara. Melhor você colocar o cara bom desde o começo, porque desse jeito, mano, o Lucas Pires toma a bola nas costas todo o jogo, né? O Lucas Pires marca muito mal, produz muito mal também, né? Não é nem sombra do que foi antes de renovar. Então, assim, um jogo muito ruim, né, do Santos, não conseguiu criar nada, criou 2 chances só. No segundo tempo inteiro não teve um. Sério, alguém lembra de um chute na direção do gol no segundo tempo? Assim, eu de verdade eu não lembro. Não lembro. O Daniel Ruiz deu uma isolada. Nas poucas vezes que chegou, ninguém chegou chutando na direção do alvo, né? Teve aquela do João Lucas, que foi escanteio depois. Nossa, é bizarro, assim, é bizarro. O Santos não consegue criar, não consegue criar. Não importa quem esteja ali, né? Eu acho que o Odair, assim, ele tá treinando muito o sistema defensivo, que, embora hoje tenha tomado dois gols, né? A gente viu aí em determinados momentos uma melhora no setor defensivo, e a gente fala, beleza, melhorou no setor defensivo, agora tem que arrumar o ataque. Mas parece que ele nem arruma, né? Parece que ele não faz muita questão de arrumar. Não sei o que acontece. Ele tem que mudar os treinamentos, tem que mudar o esquema tático. Alguma coisa ele tem que fazer. Cara, não é possível. Assim, esse time não consegue criar. Assim, não sai nada de contra-ataque e não sai nada construído, né? Porque se você tá tomando. Se você tem uma defesa sólida, que você tá tomando ataque do adversário, mas você tem um contra-ataque perigoso, o próprio adversário vai pensar 2 vezes antes de te atacar. No caso do Bragantino hoje, os caras atacavam assim deliberadamente porque o Santos não conseguia sair, né? Não tinha toque de bola. Eu gosto muito de citar o time de 2015 nesse sentido, porque o time de 2015 era muito bom no contra-ataque, né? O time do Dorival Júnior, que tinha o Giovani, o Gabriel, enfim, o Marquinhos Gabriel, o próprio Lucas Lima, Ricardo Oliveira. Aquele time tinha um contra-ataque, né? Tinha um contra-ataque. Os clubes pensavam 2 vezes antes de atacar, né? O Santos. Esse time não tem nada, assim, não tem problema perder a bola. Quem tá atacando o Santos não tem problema, porque não vai gerar nada o contra-ataque a partir dali, né? Parece que não é treinado, assim, é absurdo, assim, é absurdo uma falta de operância tão grande no ataque, assim.
Você não vê uma jogada do Lucas Lima, né? Do Soteldo, do Ângelo. Assim, não é crítica a eles próprios, né? Assim, mas é de não ter uma jogada, né? Não tem uma jogada, assim. Os movimentos parece que não são coordenados para que um receba a bola onde o outro tá. A gente viu várias vezes no jogo, passes do Lucas Lima onde não tinha ninguém. E que assim, a gente não pode falar que o Lucas Lima com 7 assistências não sabe passar, né? Sim, ele sabe. Mas assim, durante a semana é treinado, é bem ensaiado, bem coordenado onde os jogadores têm que estar. Quando chega no jogo, a sensação é que não, né? A sensação é que não. A sensação é que parece que cada um treina em um clube. O Santos treina, o Lucas Lima treina no Santos, o Ângelo no Jabaquara, o Soteldo na Portuguesa Santista. Porque ninguém consegue criar, assim, né? Ninguém não tem sincronia, não existe sincronia nesse time do Santos, nesse ataque do Santos. Então, assim, se não começar a criar de verdade, vai ser muito difícil, porque, assim, já aparecia antes, né? Mas agora, assim, tá cada vez mais evidente quando o Santos não consegue armar contra-ataques, por exemplo, que as jogadas, os gols são meramente acasos. São acasos. Assim, não tem uma jogada construída, né? Parece que ele simplesmente acontece o gol, né? Não é construído, não é numa jogada individual normalmente. Acontece, o gol acontece. É quase como uma magia, mas ninguém consegue fazer uma criação decente. E aí o Santos passa por resultados como hoje, porque o adversário obviamente vai te martelar, principalmente se ele estiver jogando em casa, e você não tem força de contra-ataque, ou seja, você vai ficar se segurando, né, na defesa para tentar arrumar um empate, sendo que você teria, né, a obrigação de sair para contra-atacar, principalmente se for um adversário de menor expressão, né? Se for um time grande, com elenco qualificado, a gente até entende, né? Ainda assim seria bizarro, mas a gente entende. Mas agora contra o Bragantino, por exemplo, que estava atrás da gente na tabela, eu nem sei quanto acabou os outros jogos, né? O Fluminense eu sei que perdeu do Corinthians por 2-0, mas o Galo e Palmeiras eu nem sei quanto acabou, né? Tava 1-1. E assim, era uma chance de você entrar no G4 para dar uma moral para a torcida, né? Uma torcida que tá machucada, que tem feito seu papel. Então você tinha a chance de dar uma resposta para a torcida, dar uma resposta para os jogadores de confiança, né? E assim você acaba de cagar o final de semana de geral que foi para lá e de todo mundo, né, que assistiu o jogo, porque é decepcionante assistir um jogo desse. O que você achou do jogo de hoje? Deixa aí embaixo aí, se inscreve. Tamo junto, Santista, é nóis.